Olá, estamos começando mais um Entre Aspas e essa semana nós vamos falar sobre bronzeamento e as consequências dele, como o câncer de pele. Para falar sobre o assunto, Isabela Afonso Ribeiro Licioto, que é especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e também é professora universitária do curso de Medicina da UNAERP. Isabela, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas. Obrigada a você, Flávia, é um prazer estar aqui. Um tema importante, né, já que nós estamos num país tropical, muito sol e as pessoas ainda não têm o cuidado devido, né, Isabela, sobre essa questão. Você deve conviver muito com isso, né, no consultório ou nos hospitais, essa questão do câncer de pele ocasionada pelo bronzeamento. Eu queria que você falasse da sua experiência nesse sentido. Como é que as pessoas estão? Estão realmente se protegendo ou não? Eu acho que é importante a gente falar isso, Flávia, porque assim, o câncer de pele, ele é muito frequente, ele tem uma prevalência muito alta. Se a gente for pensar, 25% de todos os tumores malignos diagnosticados são de pele. Então, ele é muito frequente. É muito grande. Ele é o câncer, assim, mais comum que existe. E acho que talvez por ser comum, as pessoas acham que é uma coisa corriqueira, que você vai lá, que é na pele, tira e pronto. E não é bem assim, resolvido. Né? Não é bem assim. Nós temos os cânceres que são mais bonzinhos, mas tem aqueles também malignos, que dão metástases, né, que levam ao óbito. Nós vivemos num país tropical, igual você falou, né? As pessoas têm hábito, têm essa cultura de realizar, às vezes, atividades ao ar livre. É comum as pessoas frequentarem praias em meses quentes, piscinas, né? Uhum. Muitas vezes com exposição solar de forma intencional, para pegar aquele bronze. É a questão da moda, né, Isabela? Então, assim, cultura, né? Claro, eu vou pôr uma saia, vou pôr um shorts, tem essa questão cultural nossa, né? É tão melhor, fica tão mais bonito se eu tiver queimada, se eu tiver bronzeada, né? As pessoas, se a gente pergunta no dia a dia, as pessoas não têm esse hábito ainda de usar o filtro solar todos os dias. Hoje nós temos dados que apenas 32% dos brasileiros utilizam filtro solar diariamente, independente da estação do ano. Muito pouco. As pessoas também, hoje nós sabemos que elas utilizam 30% a 50% da quantidade do filtro solar recomendada. Então, às vezes, utiliza o filtro solar, mas não reaplica esse filtro ao longo do dia. Acho que é importante ressaltar isso, né? Eu até queria colocar a sua visão nesse sentido. O filtro solar é caro. Hoje nós trabalhamos, a gente tem filtros solares um pouco mais acessíveis, né? A gente consegue, às vezes, filtros solares um pouco mais acessíveis. Mas ainda é considerado como cosmético, um produto caro, E é considerado ainda cosmético, não é considerado ainda... O governo não dá o subsídio que necessário, né? Um olhar, né? Vamos dizer assim, olha, a população precisa utilizar, né? E a gente está falando na questão da moda, mas existem, por exemplo, as pessoas que trabalham no campo. Isso, exatamente. Né? Que são pessoas que entram como um fator de risco importante para desenvolver o câncer de pele, né? Essas pessoas, trabalhadores expostos ao sol, pessoas que se expuseram ao sol ao longo da vida, são pessoas que aí entram num grupo de risco importante para desenvolver o câncer de pele. Mesmo assim, as políticas públicas, a gente já falou aqui anteriormente num programa, no Entre Aspas, essa questão, falta realmente nas nossas campanhas ou políticas públicas nessa área de saúde, né? Quer dizer, a gente vê, que nem você colocou um dado importante, estamos num país tropical, mas assim, o que é feito para que essa população tenha informação e acesso, no caso, vamos dizer, o filtro solar resolve todo o problema? O filtro solar é uma das medidas de fotoproteção, né? Precisa também de ter essa conscientização de não se expor ao sol no período das 10 às 16 horas, o uso de óculos, boné, chapéu, camisa de manga comprida, sombrinhas, né? O filtro solar é só uma das medidas de fotoproteção. Agora, a camisa de manga comprida... É difícil, né? Vai ficar muito difícil. Mas às vezes procurar uma sombra, não se expor tanto ao sol.
Tá, a gente falou nessa questão assim, da população de uma forma geral, né? Então, quer dizer, temos condições, né? Então, assim, vestimentas, né? Chapéu, como você disse mesmo, boné ou filtro solar, quem tem acesso, né? Mas e a questão da pessoa que decide ficar bronzeada, né? Que como você mencionou, né? Nós estamos num país, a moda, enfim, né? E as pessoas se expõem, primeiro, intencionalmente, né? E não tem amplitude desse problema. O que você vê casos clínicos no seu consultório desse tipo de atitude mesmo, né? Vou me bronzear, não tem problema nenhum, não vai acontecer nada comigo. Acho que é mais ou menos assim, não é? Eu acho que essa mentalidade do bronzeado, ela vem mudando nos últimos anos. Mas ainda assim, a gente encontra pessoas, principalmente entre os mais jovens, que acreditam que aquela pele bronzeada é sinônimo de pele bonita e saudável, que é um grande erro, né? Eu sempre falo assim para as minhas pacientes, a pele, ela nunca esquece o sol que você tomou. E isso tem um efeito cumulativo, como se fosse uma poupança que você vai ali depositando. É verdade. E isso futuramente vai aumentar o risco de um câncer de pele, e não só aumentar o risco de câncer de pele, mas levar a um envelhecimento precoce também. Vai flacidez, ruga, manchas na pele. Então, todas as formas de bronzeamento vão danificar estruturas da pele, levando ao aumento do câncer de pele e envelhecimento precoce. Então, não existe forma de bronzeamento saudável. Acho que essa questão também da campanha e da preocupação, né, da questão do câncer de pele, ela é mais recente. Eu lembro que quando a gente era jovem, né, mais nova e frequentava a praia, e não se falava nisso, né, da causa que a exposição ao sol poderia trazer. E eu lembro muito bem que as pessoas utilizavam produtos como urucum com óleo de amêndoas. Eu utilizei muito urucum para essa pele branca, né? E assim, Coca-Cola e uma série de produtos que você fazia caseiramente até para dar esse bronzeado. E eram longas exposições ao sol, né? Isso traz consequências, como você falou. Traz consequências e a longo prazo, né? É a história da poupança, né? A pele tem a memória de elefante. O sol que você tomou lá atrás, a pele não esquece. Então, todos esses danos vão começar a manifestar agora, né? Depois de muitos anos. E agora, se aquela pessoa não abre mão de ficar bronzeada, se a pessoa, eu quero ter uma cor bronzeada, eu não abro mão disso, uma opção segura é através dos autobronzeadores. Autobronzeador é a substância que vende no mercado. Hoje nós temos diversas marcas que comercializam e eles possuem uma substância chamada de hidroxiacetona. Essa substância, ela interage com a queratina da camada superficial da pele e aí vai formar uma reação, ter uma reação química ali que vai dar um escurecimento transitório na pele. Esse escurecimento dura aí alguns dias, 3, 5, 7 dias, dependendo da concentração de cada produto. Então, é uma forma, assim, da pessoa ter a pele com um aspecto bronzeado, sem se expor aos raios solares, né? É uma forma relativamente segura de ficar com aquele aspecto bronzeado. Esses cremes têm o mesmo produto como aqueles que também têm aqueles jatos que você faz nas são clínicas, basicamente a mesma coisa. São produtos relativamente seguros, assim. Quanto à questão de alergia... Eles são produtos, assim, eles são pouco alergênicos. Eu sempre aconselho, um dia antes, fazer um teste. Entendi. Então, pega pequena quantidade do produto e testa numa pequena área da pele, na região interna da coxa, por exemplo, faz um teste, vê se não vai dar alergia, e aí se não der alergia, no outro dia você pode espalhar de maneira uniforme, né, por toda a pele, para ter aquela coloração homogênea, e aí essa coloração vai ficar em torno aí de uns 5, 7 dias na sua pele. Há um tempo atrás tivemos uma proibição, né? Antes tínhamos as clínicas de bronzeamento, né? Com aquelas câmeras, né? De ultra UV, enfim, né? E que a pessoa ficava horas ali na exposição e foram proibidas, mas a gente sabe que ainda algumas clínicas clandestinamente continuam, até porque, é isso que você falou, a pessoa continua com
eu quero estar bronzeada, né? E às vezes não tem esse tempo ou não se adapta essa questão dos cremes que você colocou aqui, né? Autobronzeamentos, e preferem ir a essas antigas, né, câmeras de bronzeamento. Elas são realmente também perigosas, assim como o sol? Nós temos dois principais tipos de radiação, né? Os raios UVA e os raios UVB. Os raios UVB são aqueles responsáveis pela queimadura, enquanto os raios UVA, eles penetram mais profundamente na pele e eles estão relacionados com envelhecimento e com a pigmentação, com o bronzeado. O que acontece com essas câmeras de bronzeamento? Elas emitem predominantemente raios UVA, numa quantidade muito maior que a do sol. Então, muitas pessoas já me perguntaram e ainda me perguntam isso. Mas eu vou na clínica, eu faço bronzeamento, eu entro na câmera de bronzeamento e eu não tenho a queimadura. Não sente o ardor e acha que isso está protegida. Exatamente. A pessoa acha que por não ficar vermelha, não ter a queimadura, aquilo não faz mal. Isso é um grande erro, porque não significa que não teve a queimadura, que não teve dano naquela pele. Lembra, o efeito ele é acumulativo, ele não é imediato. Hoje nós sabemos que o fato de fazer bronzeamento artificial, em câmera de bronzeamento artificial, antes dos 35 anos, aumenta em 75% a chance de desenvolver melanoma, que é o câncer de pele mais grave, que dá metástase e que mata. Além de... É um dado muito significativo, né? É muito significativo, E não vale a pena, né? É um risco muito grande. É um risco muito grande. Por isso que elas são proibidas. Quer dizer, a gente pode fazer uma proporção, quer dizer, é muito mais arriscado essas câmeras do que até o próprio sol. Com certeza. Sempre aquilo, né? É cumulativo. Às vezes você não vai ver o efeito na hora, mas a longo prazo sua pele vai sentir. Entendi. Mas e por que você acredita, né? Mesmo com a proibição, né? A questão, olha, estão proibidas e as pessoas continuam. O que, na sua opinião, deveria ser feito para que realmente as pessoas não utilizassem mais isso, né? Eu acho que às vezes falta um pouco de fiscalização. Como sempre, né? Como sempre. E a Sociedade Brasileira de Dermatologia faz a campanha, né? Nós temos a campanha do Dezembro Laranja, que é o mês de conscientização do câncer de pele, que a gente orienta as pessoas, a gente tenta mostrar para as pessoas dos riscos da exposição solar desprotegida, dos riscos desses bronzeamentos, mas eu acho que ainda falta fiscalização e falta punição também. Né? A gente vê muito direcionada para o câncer de mama ou de próstata, né, que é o outubro rosa, o novembro azul, né, mas o dezembro foi pouco divulgado, né. Você acha que falta, então, na verdade, esse apoio governamental? Com certeza, também, né? A sociedade, como é que ela apoia nesse sentido, essas campanhas? Como é que ela faz? Como que ela tem trabalhado nesse sentido? A gente tem trabalhado nos consultórios, né, com os pacientes, em redes sociais, nas mídias, Facebook, Instagram, tentando atingir aí o maior número de pessoas. Nós só vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Olá, voltamos com Entre Aspas e o assunto de hoje é o bronzeamento e o câncer de pele. Doutora, no primeiro bloco nós falamos sobre a questão do câncer, né, sobre a incidência, né, no nosso país, a questão também dos bronzeamentos, né, artificiais e o problema dessa grande exposição que vem ocorrendo. Mas a incidência de câncer, né, no nosso país, ou de uma forma geral, ela é proveniente apenas da exposição ao sol ou a questão genética, né, de um familiar que já exista também pode ser um motivo? Olha, tenho câncer porque minha mãe teve, meu pai teve, não esteja ligado necessariamente com o sol ou tem que estar ligado com o sol? Nós temos, assim, didaticamente falando, nós temos dois grupos de câncer de pele, né? O câncer de pele melanoma e o não melanoma.
O melanoma, ele tem o papel genético é importante no melanoma. A hereditariedade tem um papel importante no desenvolvimento do melanoma. Independente de você ter tomado sol ou não? O sol também é um fator de risco, mas nós temos, por exemplo, melanoma em áreas não expostas ao sol, como na planta do pé. Tá. Já os não melanomas, que são os dois principais, assim, que são os carcinomas basocelulares e os espinocelulares, sendo que o principal é o carcinoma basocelular, que corresponde a 65% dos cânceres de pele, ele ocorre principalmente em áreas expostas ao sol. Então, o principal fator de risco para o basocelular é exposição prolongada ao sol. Aquela pessoa e esse é o câncer mais frequente? Esse é o mais frequente, é o basocelular. Tá, que é a exposição ao sol. Então, a gente pode afirmar que o câncer de pele é ocasionado mais realmente pelo sol. Pelo sol. Mas esse tipo de câncer ocasionado pelo sol, ele é tão letal quanto o melanoma? Não. O carcinoma basocelular, né, que está no grupo dos não melanomas, ele tem um crescimento local. Ele dificilmente vai dar metástase. O problema é que essa metástase, ele não vai se espalhar pelo corpo? Não, dificilmente. O problema dele é que ele tem um crescimento local. Quando ele é diagnosticado precocemente e realizado o tratamento adequado, o tratamento na maioria das vezes é a cirurgia, ele tem um excelente prognóstico com altos índices de cura. E como é que eu faço para identificar? Como é que é fácil? Então, qualquer pessoa, qualquer ferida, lesão de pele, elevação de pele, sem causa aparente, que esteja coçando, sangrando, aumentando de tamanho ou não cicatrizando, a pessoa deve consultar o dermatologista. E se ela muda de cor? Em relação ao melanoma, né? Aparecimento de pintas novas ou pintas já existentes, que estejam transformando, que estejam evoluindo. Então, por exemplo, você tem uma pinta, essa pinta está aumentando de tamanho, essa pinta está mudando de cor, essa pinta está ficando assimétrica. Então, o que é uma pinta assimétrica? Você parte a pinta no meio, um lado tem que ser igual ao outro. Se a parte de cima está muito diferente da parte de baixo, é uma pinta assimétrica, isso é um sinal de alerta. A borda da pinta é irregular, né? Aquela pinta não é uma pinta muito redondinha. Ou pintas com mais de 2 cores, pintas com coloração heterogênea. Então, qualquer evolução de uma pinta já existente, o dermatologista ele tem que ser consultado. Até para você fazer o diagnóstico, olha, isso é um melanoma ou não, né? Porque realmente a gente vê, olha, isso que você disse, olha, o câncer mais simples ou local, né? Tem quase que as mesmas características. Você falou, aumenta, vai aumentando, tem uma coceira local. Já o melanoma é um pouco mais agressivo, é isso, né? O melanoma ele tem um potencial de dar metástase. Então, assim, mas a pessoa que é leiga, ela vai ver aquela pinta crescendo ou coçando, ela vai falar, não, é uma bobeira, é isso mais ou menos que acontece, né? E muitas vezes o diagnóstico é tardio, né? E quando a gente fala de melanoma, esse diagnóstico precoce é muito importante na sobrevida do paciente. Por quê? Como é que é feito esse tipo de tratamento quando você consegue fazer esse diagnóstico precocemente? O tratamento, na maioria das vezes, é cirurgia. É retirada da lesão, né? Do câncer de pele. Algumas vezes, nos casos mais avançados, esse paciente tem que ir para quimioterapia, no caso do melanoma. Dentre a questão de incidência de câncer, a gente poderia fazer um balanço do que o câncer de pele representa em detrimento, por exemplo, ao câncer de mama, ou a gente não pode fazer esse tipo de medição nessa questão, né? Porque assim, se as pessoas continuam tendo os mesmos hábitos, né, de não proteção ao sol, é porque talvez elas considerem que o câncer de pele ele seja simples e de fácil cura. A gente pode falar nessa questão da cura? Eu vejo muita gente falando assim, câncer de pele é bobeirinha, é uma pinta, a pinta é normal, pinta é bonitinho, né? E não é bem assim. Toda pinta, ela tem que ser avaliada, né? Eu sempre falo isso. As pessoas, elas têm que ter o hábito de fazer o autoexame da pele. Não só ir ao dermatologista todos os anos, né, para o dermatologista... Anualmente, doutora? Anualmente, pelo menos uma vez ao ano, né, para o dermatologista fazer esse exame físico completo da pele, mas a pessoa também ter o hábito de fazer o autoexame da pele, sempre em busca, assim, de, essa pinta apareceu, esse sinal é novo, e também observar as pintas já existentes, né? Eu tenho essa pinta aqui, essa pinta está crescendo, essa pinta mudou de cor, esse daqui não existia.
e qualquer alteração que ela perceber, procurar o dermatologista para que esse diagnóstico possa ser feito precocemente. Porque aí evitaria toda esses procedimentos, como você disse, quer dizer, uma metástase pode levar realmente o câncer de pele a uma doença maior, né, em outros órgãos também, né? Quando o câncer de pele ele é feito diagnóstico precocemente, ele tem altos índices de cura, assim. A sobrevida é muito boa. O que você indicaria, né, para essa pessoa, por exemplo, para quem está nos assistindo agora? Olha, eu tenho na família a questão do sol, né? Quais são todos esses procedimentos e protocolos que são feitos, né, nessa questão da prevenção, doutora? A principal prevenção é a fotoproteção. Né? As pessoas têm que ter esse hábito de usar o filtro solar todos os dias, não só quando vai à praia, que é o que a gente escuta, né, de muitos pacientes. E não só no verão também, né? Porque todo mundo acha que é só o verão que é o problema, né? Não, o filtro solar tem que ser usado todos os dias, independente se tiver frio, calor, chuva. E esse filtro solar tem que ser reaplicado ao longo do dia. Existe o tempo? Quanto tempo que dura o filtro solar, por exemplo? O ideal é passar esse filtro 3 vezes ao dia. Onde não tem roupa, tem que passar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. É o ideal. E essa questão do fator que todo mundo fala? Tem fator 30, tem fator 60, tem fator 15? No mínimo 30. Para o dia a dia, no mínimo 30. Tá excelente. Desde que o filtro tem que ter proteção UVA e UVB. Então tá lá no rótulo dele, UVA e UVB FPS 30. E tem uns filtros que tem assim, tem a proteção, tem esse UVA e UVB, mas tem também a camada de cor, né? Então, quer dizer, a proteção física que se fala, né? Isso daí geralmente é para quem tem melasma, para quem tem manchas, né? Para quem tem aquelas melasma, aquelas manchas, aí a gente indica mais esses filtros com cor. Então, necessariamente, não tem essa coisa que 60 vai proteger muito mais que o 30, que existe isso. Geralmente, aquela pessoa que não reaplica o filtro, a gente acaba colocando um FPS mais alto, né? Mas eu sempre falo, é melhor você passar um 30 e reaplicar esse 30 ao longo do dia, do que você usar um 90, um 100 uma vez por dia e não reaplicar. Porque esses de maior, esses de 60 e 90, eles têm maior tempo de duração? Não, isso, o FPS significa o tempo que você leva para ter queimadura, para ter eritema se você não tivesse com filtro solar. Então, se você for ver, é melhor você passar um 30 e reaplicar do que você passar um 90 e ficar o dia todo com ele. Entendi, mesmo porque é mais barato, né? Esses de 60, esses de 90 são, como eu disse, né? Esse é um grande problema, né? Nessa questão dos filtros. Embora você tenha dito que hoje há muitas opções, mas assim, para o trabalhador comum, né, isso tem um custo elevado. Ainda mais assim, se você tem que reaplicar 3 vezes, o tempo daquele produto, você vai ter que comprar mais vezes, né? E é importante também essa proteção barreira, né, que foi que a gente falou, o chapéu, às vezes a camisa de manga comprida, essa proteção de barreira é importante. E essa questão que todo mundo fala muito hoje em dia sobre as roupas que tem essa proteção, né? Também ajudam bastante. Tem essa diferença se os raios ultrapassam essa questão da roupa ou não? A roupa bloqueia. Então, onde tem roupa não precisa passar o filtro solar. A gente passa o filtro solar onde não tem roupa. Então, por que usar esses tipos de roupa UV? Né, a roupa UV é só uma proteção a mais. Mas não necessariamente, se eu tiver com uma roupa de manga comprida, isso já vai me proteger. Já vai te proteger. Eu não preciso necessariamente ter essa roupa. Você pode usar uma camisa normal, uma camisa de algodão normal, que ela vai te proteger. Não precisa ir comprar, pagar R$200. Que é caríssima numa camisa também, especial. né? Não. E a questão do sol é uma outra questão, né? Você havia dito o horário, né? Mas existe também a questão saudável que os médicos dizem, aí até que ponto ela é saudável ou não, né? Já que a gente está falando de câncer de pele, na questão da vitamina D. Né? Então existe muito isso, né? Então, por exemplo, eu mesma parei de tomar sol porque a dermatologista falou, pare de tomar sol porque você já tomou sol o suficiente. Mas aí o médico chega e fala assim, olha, você está com uma queda de vitamina D, você precisa tomar sol. Aí você fica assim, entre a cruz e a espada. Bom, e agora? O que eu faço? É assim, num país tropical como o Brasil, que nós temos um alto índice de radiação,
pouco tempo que você toma de sol já é suficiente para produzir vitamina D. E não importa a área? Não importa a área. Posso pôr a canela para fora, a perna? Pode pôr. Não precisa ser essa área frontal, não precisa ser. Entendi. Então, por exemplo, se você passa o protetor solar no rosto e toma 10, 15 minutos de sol no dorso das mãos por dia, já é suficiente para você produzir a vitamina D. Mesmo com protetor solar ou não? Não, aí tem que ser sem o protetor solar. Aí tem que ser sem o protetor. Mas não precisa de você ficar... O que a gente tem que tirar da cabeça das pessoas é que ela precisa ficar lá sem o protetor meio-dia, 1h da tarde, durante 1, 2 horas para produzir a vitamina D. Não importa o horário. Não, aí tem que ser nesse horário, né, de UVB que a gente fala. Mas, por exemplo, é tudo risco-benefício. É uma pessoa de pele clara, olho claro, que às vezes já se expôs muito ao sol, que tem história familiar de câncer de pele, qual que é o risco-benefício dessa pessoa ficar exposta ao sol, no horário às vezes do sol forte, meio-dia, para produzir vitamina D? Entendi. Né? Eu acho que a gente sempre tem que colocar isso na balança. O risco dela ter um câncer de pele, um câncer maligno, é muito maior. Então, às vezes, é melhor ela se proteger e repor essa vitamina D por boca, por comprimido, ou ela não passar o filtro só nas mãos e tomar o sol ali nas mãos 10 minutinhos por dia, que já vai ser suficiente. E a questão dessa reposição que você disse, medicamentosa. Da vitamina D, ela é possível e não tem nenhum problema? A gente faz o exame, se tiver abaixo, a gente repõe a vitamina. É isso que você disse, né? A gente tem que colocar na balança, né? É tudo questão de bom senso, né? Exatamente. Quer dizer, se eu sou uma pessoa de risco e já tenho problemas, né? Então, quer dizer, a gente tem que dosar, porque realmente ano passado a gente não se falava tanto, mas o sol hoje e a própria clima mudou, né? E hoje ele é um fator de risco muito grande para a nossa saúde, né? Não só de iluminação ou de beleza, enfim, né? Da importância que ele tem dentro do sistema, mas acho que as pessoas precisam se cuidar, né, doutora? Com certeza. E a senhora sempre diz isso a todos os seus pacientes, quer dizer, e como é que é essa resposta, né? Ela é muito fácil ou as pessoas colocam algumas barreiras nesse sentido de se prevenir, né? Eu acho que é isso que a gente está falando muito aqui agora nesse finalzinho. Eu acho que assim, é o que eu sempre falo, essa questão da proteção solar, né, da educação, tem que começar desde pequenininho, tem que começar na infância, porque só a educação muda comportamento e isso é melhor alcançado durante a infância. É por isso que eu sempre falo para os pais, eduquem seus filhos, expliquem isso para os seus filhos, dê o exemplo para os filhos para usar o protetor solar, porque depois de adulto é difícil às vezes a gente conseguir esse hábito, né, de usar o protetor solar. Eu acho que todas essas campanhas a gente tem que começar desde lá na infância, desde criança. Se a gente conseguir orientar crianças e jovens, eles vão se tornar adultos mais conscientes e a gente vai conseguir diminuir a prevalência do câncer de pele no futuro. Doutora, muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos, né? Espero que a gente consiga aí levar informação de qualidade para as pessoas que sempre buscam, né? E a questão da prevenção, como você sempre disse, né? É muito melhor prevenir, né, do que lá na frente resolver o problema, né? Ocasionado sem a informação. Né? Obrigada. Muito obrigada. O Entre Aspas fica por aqui e até a próxima semana.